Está entrando no ar o programa Encontro com a Justiça, na TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. O programa de hoje, telespectadores, será uma lição, uma aula. Direitos autorais, artes na rua. Existe arte de rua? Existe direito sobre essa arte? O advogado Gustavo Martins de Almeida vai esclarecer sobre esses temas do programa de hoje, Encontro com a Justiça, que tem a contribuição, a colaboração da jornalista Ana Lúcia, que hoje está aqui presente. Muito obrigada. Enaltecendo esse nosso programa, ajudando com a sua participação, com a sua inteligência. Desembargador João Batista Damasceno e desembargador Antônio Carlos Esteves. Doutor Gustavo Martins de Almeida, arte de rua também tem direitos? Os artistas de rua hoje, eles têm garantias legais para exercer a sua arte? Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, eu agradeço o gentil e honroso convite, estar numa mesa tão seleta, num programa de pessoas que brilham na justiça e informam o povo. O povo, o público tem que ter essa possibilidade de ser informado a respeito desses pontos. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Direto ao ponto, as cidades cresceram, os aglomerados urbanos aumentaram, a concentração da população aumentou muito. A moradia já não é mais suficiente, o co-living, o co-working, e as pessoas se expandem para os espaços públicos, que vão se aprimorando em termos de estética, com novas obras de arte, esculturas, não mais aquelas esculturas equestres de figuras históricas, mas esculturas provenientes dos novos artistas que criam arte de acordo com o tempo contemporâneo, arte efêmera, esculturas de areia, esculturas de gelo, em penas de paredes também são utilizadas. A questão da acessibilidade, as cidades mudam até para ter acessibilidade para as pessoas com limitações físicas ou visuais. Então, nessa categoria, o artista de rua, não só artista de rua, mas todo artista urbano, adquire direitos em relação à sua obra, que pode ser um mural, uma escultura, um prédio. Quantos prédios são hoje em dia obras de arte preservadas, algumas tombadas, outras que não podem ser demolidas? E dentro dessas categorias todas nós temos então uma proteção do direito autoral para esses criadores, as pessoas que projetaram fisicamente o seu intelecto, a sua concepção pessoal num aglomerado de cimento, numa parte de madeira, num painel, numa iluminação momentânea. O Cristo Corcovado ficou iluminado ontem à noite. A gente tem iluminação como uma arte efêmera, uma arte que, se não for registrada, a gente não tem nem essa fixação em suporte físico daquela obra de arte. Doutor Gustavo, em que consiste o direito autoral, dessa arte urbana ou da arte de rua? Ele basicamente respeita a essência do direito autoral. Seria a integridade da obra criada para manter o trabalho do artista que foi criado, a autoria, a identificação desse artista, eventualmente a não demolição. Eu vejo aquele mural do artista Cobra, que está no Cais do Porto, numa área que atrás na qual não há prédio nenhum. Eu não sei se há uma limitação no registro de imóveis para que aquele trabalho seja preservado. Pode haver uma verbação de uma obrigação do proprietário do imóvel de preservar. Nós temos servidão de vista. Existe o caso na Praia de Copacabana, o hotel Copacabana Palace tem aquela piscina, não é por capricho, é porque é uma servidão de vista. Então, todos aqueles atributos do nosso direito civil acabam se ligando com o direito autoral. Mas, professor, uma explicação. Como é que se registra, por exemplo, aquela arte que se faz na areia, com aqueles castelos, etc. Como é que eu vou dizer que aquele castelo, aquela estátua de areia foi feita por fulano ou beltrano? Como é que se registra isso? O arguto, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, tem sempre aquela pergunta especial
que merece uma resposta mais elaborada. Existem no mundo campeonatos, concursos de obras efêmeras, esculturas de areia, esculturas de gelo no Alasca, arquitetura de bares de gelo que após o fim do inverno se dissolvem. Então, o registro em suporte físico, em fotografia, em vídeo, é a maneira adequada de preservar e às vezes fazer o julgamento. Também tem, eu ainda não vi, eu gosto muito, eu ainda não vi acusação de plágio de fogos de artifício, que é uma típica obra efêmera, é uma obra que nasce para morrer. Os fogos são criados, o alquimista junta aqueles pozinhos ali num aglomerado, sai um jato e de repente aqueles pós, após a ignição, se transformam naquela pintura celeste e que se dissolve em segundos, não é? Então a obra efêmera que a gente vê no dia a dia, o Snapchat do celular, que é uma foto que aparece e logo desaparece, é a fugacidade do século XXI. Dos direitos autorais, seja do compositor, né, seja do autor da letra ou da música, existe no Brasil um negócio que é uma associação, né, para arrecadar dinheiros em decorrência da utilização dessas obras de terceiros, que é o tal do ECAD. Isso é uma associação, né, dos artistas, né, dos músicos, e que arrecada para os associados. Quem executa uma obra de não associado do ECAD, o senhor acha que tem que recolher para o ECAD? Eu posso tomar uma carona na pergunta perfeitamente, será um prazer muito grande. É porque é o artista que é o associado? Quem é o associado? Quem é o titular da obra? Quem é o titular da obra? Quem é que se associa? Quem pode cobrar? E quem não é associado ao ECAD? O ECAD pode exigir pela execução da obra de um não associado? Vamos lá. Certos direitos são comparados a um buquê de flores. Eles não vêm sozinhos, são justamente um buquê, um conjunto de direitos associados. Então, vamos distinguir, primeiramente, o compositor da música, o autor da letra. Eles se juntam, formam uma composição musical. Quando gravam um CD, eu sou do tempo do CD, do LP, pela venda desses objetos, desses corpos, suportes físicos, eles recebem um royalties pelo preço de venda. Quando há uma execução pública desses fonogramas, dessas suas músicas, então o ECAD, que é um escritório central de arrecadação que está previsto na lei eleitoral, tem o direito e o dever de arrecadar em prol desses artistas, seguindo um cálculo algorítmico que eu até hoje não consegui entender, é muito complicado, mas ele arrecada e depois distribui. O problema é que é muito difícil se estimar com precisão quantas e quais músicas estão sendo executadas diariamente a cada momento num país de dimensões continentais e que não mais se limita à televisão e rádio, tem Spotify, streaming, internet, e a questão dos associados acaba havendo uma convergência. Hoje em dia pode não associado recolher seus direitos, mas o ECAD centraliza no sentido de procurar repartir adequadamente o valor. Agora, a chave, a solução para essa questão muito criticada é a transparência. Eu creio que todos os dados me parece que deveriam estar mais amplamente divulgados na internet, porque aí não se tem tantas dúvidas sobre a arrecadação. Mas se eu estiver executando, né, uma obra de alguém que eu saiba que não é associado ao ECAD, e o ECAD chegar para me cobrar, eu digo, estou alto lá, eu estou executando aqui, né, de não associado, e portanto vocês não representam essa pessoa, a vocês eu não pago. Eu vou pagar diretamente ao titular da obra. É pertinente isso, não é? Faz sentido, logicamente. Agora já começa a segunda etapa, a segunda plano de divisões. Vai pagar quanto?
Por quê? Não, aí Segundo a o tabela. titular, mas aí o titular do direito, eu vou acertar com ele. Não é com o ECAD, que não tem nada a ver com essa relação jurídica. Não é pertinente isso, não? Mas todo artista tem que ser Não. credenciado ao ECAD? Não, o ECAD é uma associação. Uma associação. Associa quem quer. Quem quer. Ah, ok. Esse artista vai ter que então ficar correndo muito atrás das pessoas que vão executar a música dele, porque ele não pode ser artista e cada dia. Não, mas a no minha questão, barzinho questão não é com o artista, a minha questão é com o ECAD, O que quer Eulimal. cobrar por todos quando nem todos são associados a ele. Acho que a minha questão. Desembargador, ou eu li mal, ou alguém me disse, eu não sei, pode ter sido até mesmo professor, que o associado do ECAD não é o autor, pessoa física, mas sim uma associação de que ele faça parte. É verdade isso? Tem Também várias- pode ser. Tem 10. A questão do direito autoral começou no início do século e foram se subdividindo as associações. Tem a associação de compositores, a associação de editores musicais, a associação de intérpretes, e elas fazem um grupo de editores que se unem em favor do ECAD. Nós estamos em plena fase de mudança e de aclimatação, porque as leis atuais, na verdade, não conseguem cobrir os fatos da tecnologia de maneira adequada. Os fatos correm muito rápido. Doutor Gustavo Martins de Almeida. Professor, explica para os nossos telespectadores que o senhor usou algumas terminologias aí em inglês e nós queremos traduzir o significado para o telespectador entender. Mas eu queria que o senhor explicasse também o que é pirataria, que é um termo muito usado, né, e muito praticado. E por que existe a pirataria? Acho que o nosso telespectador está interessado em obter essas informações do senhor. Além dessa terminologia que o senhor usou aí, da tecnologia nova, como o senhor falou em inglês, muitos Streaming, dos nossos vamos lá. espectadores não sabem o que significa. Então, vamos começar. E nem eu. Não. Pirataria, a gente tinha os discos bootleg do pirata. O que é pirataria? O princípio da lei do direito autoral mundial é que o autor tem o direito exclusivo de uso e autorização da sua obra. Ele cria a sua obra e ele é que tem que autorizar o uso ou mesmo executar a sua obra. As obras não autorizadas seriam obras piratas. É o livro publicado sem autorização do artista, é a peça teatral encenada sem autorização do autor. Essas são publicações piratas, porque elas não são autorizadas. A pessoa que as executa tira um proveito próprio sem que o criador da obra tenha o proveito correspondente. Esse é um ponto. Na questão da tecnologia, o streaming, o que acontece hoje em dia? Antes eu tinha o disco, a música, o fonograma gravado num LP de vinil. Depois veio o cassete, depois veio o CD, depois o pendrive. Hoje em dia é tanta música que não dá para armazenar. Por mais que a miniaturização, que caracteriza a nossa época, e o aumento da capacidade permitam um armazenamento enorme, hoje em dia a nuvem, né, o cloud, é o lugar onde ficam armazenadas esses arquivos enormes, gigantescos de músicas, e o streaming é o processo de execução da música no seu aparelho diretamente da nuvem. Então, meus filhos não têm CD, eles riem de mim quando eu ponho um CD no carro, porque eles têm um aparelho que liga no carro e eles ouvem o que quiserem, onde quiserem. Eu ainda gosto de tirar o CD da capa, botar no aparelho, ouvir a faixa tal, então, mas é um sintoma de uma característica moderna, é a imaterialidade. Nós temos, não há mais suporte físico, né? Eu revelava filme negativo, era que me atribuía a titularidade da obra fotográfica. Hoje não há. O celular tira a foto, não há revelação. A Kodak quase quebrou por conta da falta de papel. O senhor falou em disco de vinil, o senhor falou depois Cassete. no cassete, né? Professor, eu estou sonhando ou o disco de vinil voltou? Porque eu tenho visto anúncio de vitrola, eu falo assim ainda. Inclusive está sendo divulgado muito, né? De As vitrola. vitrolas. O vinil voltou? Olha, é curioso, eu vi numa matéria ontem no jornal que lá na Rússia
a lojas de vinil. E parece que o fenômeno do contato da agulha com as ranhuras, os sulcos do LP de vinil, fazem com que a qualidade do som seja mais aprimorada. Então, há um sentido retrô. Eu já vi máquinas moderníssimas que gravam filmes audiovisuais com a estética do Super 8. Deliberadamente recria-se uma estética antiga. Eu digo, o moderno é recriar o passado, né? Então existe essa visão moderna porque se funciona é obsoleto hoje em dia. Professor, com a Copa do Mundo, o mundo ficou pequenininho, todos nós estamos vendo todos os lances, inclusive identificando torcedores, né, com essas imagens aí. A questão do direito à imagem, como é que é tratado no nosso direito? Por exemplo, nós estamos vendo muitas camisetas aí com a reprodução da foto de Frida Kahlo, de Che Guevara, de Fidel Castro. Essas pessoas que são retratadas, elas têm o direito à imagem de exigir uma remuneração? A família dessas pessoas teriam? Ou como é que funciona a questão do direito da imagem? Olha, é o tema palpitante do momento. Nós vivemos a idade, a época da imagem e do conhecimento, né? O século XVIII e XIX foi da terra, século XX capital, século XXI conhecimento. É o ativo intelectual que hoje em dia uma empresa basta ter uma patente no seu patrimônio que já é milionária com um simples direito de patente ou uma direito de imagem. Começando pelo singular, Alberto Korda, fotógrafo da imagem de Che Guevara, abriu mão dos direitos autorais sobre aquela imagem, sobre aquela foto. Nunca cobrou nada a respeito. Uma imagem... Um autêntico comunista, né? Inclusive o fotógrafo. Sim, mas compartilha a arte com a população, né? Isso que significa o socialismo autêntico. Então, eu não conhecia esse fotógrafo, já sou fã dele. Mas então o senhor tem que ser fã também do nosso Santos Dumont, que também desistiu de registrar o invento dele. Ele não registrou. Porque os irmãos Wright já tinham registrado. Dizem isso, mas parece-me que... Mas foi comprovado isso? E além do mais, a obra dos irmãos Wright, segundo o senhor me ensinou, foi o senhor que me ensinou isso. O avião não saía com motor. Vamos mudar esse assunto de pirataria, porque até o Jambo já foi pirateado, né? O Jambo? Até o Jambo. Ah, o Jambo. Jambu. Jambu. É uma planta da Amazônia. Uma planta da Amazônia que já foi devidamente registrada pelos mesmos que registraram o avião de Santos Dumont. Mas sigamos. O assunto pirataria está ultrapassado. Então, ainda no direito da imagem, veja bem, nós temos, falando em Copa do Mundo, a imagem do jogador de futebol quando faz uma campanha publicitária, é um direito de exercer a sua imagem vincular a um produto determinado, e a imagem do artista quando faz sua atividade esportiva em campo. É uma série de contratos inimagináveis entre as entidades que são controladas pela FIFA para produzir uma pessoa que apareça na arquibancada é vista por 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né? Então, o custo daquela publicidade lateral, de uma chuteira, de uma camisa, as marcas disputam entre si o merchandising dos meninos que entram em campo. Então, o direito de imagem hoje em dia, ele oscila entre a questão do interesse público da pessoa também, quer dizer, há pessoas recatadas que não aparecem. Já existe hoje em dia o fenômeno do reconhecimento facial digital. Acho que deveria haver uma informação ao público, porque é possível hoje em dia, através de um escaneamento das pessoas, identificar, por exemplo, aconteceu isso, uma pessoa, um terrorista num estádio com milhares de pessoas, ser identificada pelo reconhecimento facial digital. Então, voltamos a dizer, eu saio de casa hoje em dia, eu sou filmado no elevador do meu prédio, na saída da rua, se eu avançar o sinal, entrando aqui no tribunal, a minha imagem está constantemente, o rastreamento do meu celular é inerente à nossa vida, o controle dos órgãos de informação, e não é à toa que o data mining, quer dizer, a
prospecção de dados acaba sendo um grande ativo hoje em dia. Faz-se a publicidade de acordo com o tipo de consumo que a pessoa ostenta. No supermercado, na literatura, na aquisição de bens, na compra de passagens, sabe-se qual o horário de leitura, qual o voo que a pessoa adota, qual a compra, né? Essa pessoa aqui não tem cachorro em casa, não compra ração. Esse aqui é vegetariano, nunca comprou carne. Os órgãos de controle têm essas informações nossas, só que o ser humano ainda não consegue processar. Entra então a máquina e o algoritmo. Isso entrou num tema interessante, que é a questão dessa venda, dessa comercialização desses dados pessoais. Como é que isso está sendo tratado? Uma coisa absolutamente nova no direito, né? As pessoas detêm o cadastro, né, e vende para interessados. Como é que o direito está enfrentando isso? O direito está começando a ver o valor dessas informações na medida em que antes não havia utilidade prática. Hoje já existe. Pergunte para qualquer pessoa aposentada se no dia seguinte ela não recebe uma comunicação de um órgão de crédito oferecendo um empréstimo consignado. Isso é toda hora, né? Quem é que forneceu isso? E o telefone, professor? Eu sou obrigado, eu atendo o telefone. Olha, quem está falando aqui é da empresa tal, eu estou oferecendo ao senhor, eu desligo. Daqui a pouco, liga de novo, porque aquilo é gravado. E o que eu vou fazer? Tem muitos idosos que são pegos, né? A estatística mostra que basta eu ter o seu e-mail e o seu CPF, eu consigo 400 entradas sobre a sua pessoa. Porque quando a gente faz uma conta num banco, numa compra de uma passagem, todos aqueles dados são comercializados, sem que nós saibamos. Por isso acaba de entrar em vigor na Europa a lei sobre controle de dados, e no Brasil começa também a ter um movimento nesse sentido. Quais são os dados que podem ser utilizados? A pessoa deve ser informada sobre o uso de dados, pode ser para o bem. É o direito ao esquecimento, professor? O direito ao esquecimento não é exatamente isso? O direito ao esquecimento seria, talvez, afastar características negativas da pessoa que já tenham sido superadas. Mas esse direito ao esquecimento, ele briga um pouco também com outros dois itens, que são o direito do povo de ser informado sobre o que se passa à sua volta e o dever dos órgãos de informação de informar a respeito do que está se passando. Ele é um órgão de informação, ele é um jornal, uma televisão, ele não pode omitir do povo a concessão que ele teve e se destina a informar ao povo aquilo que está acontecendo à sua volta. Aquele profeta Gentileza, que andou desenhando na cidade aí frases maravilhosas, depois ele faleceu. Aquela obra que ele construiu através da sua arte, a família dele tem direitos autorais sobre aquilo? Foi uma obra de rua, foi uma grafitagem na rua. E aproveitando também, estende um pouquinho a explicação sobre o direito do grafiteiro, né? Que é uma coisa que está pelas ruas. Ótimo. Se o Gentileza não tinha herdeiros, a obra de uma pessoa, de um artista sem herdeiros, que vem a falecer, cai em domínio público. Então, se ele não tinha herdeiros, cai em domínio público. Foi o caso que quase aconteceu com um famoso e talentoso Franz Krasberg, escultor que morava na Bahia, que ia deixar a obra ia cair em domínio público. Na última hora, eu tenho o testamento, ele fez um testamento para o governo da Bahia, mas que infelizmente não está, ao que eu saiba, conseguindo cuidar da obra adequadamente. Ele deixou uma obra riquíssima, né? E em relação ao grafite, o artista há dois casos curiosos. Um caso de um grafiteiro em São Paulo que teve a sua obra reproduzida numa agência, num comercial. O grafiteiro foi a juízo. O juiz disse: olha, como a sua obra estava exposta em logradeiro público, você não tem direito sobre a reprodução dessa obra comercial, porque ela está em logradouro público. Porém, houve uma alteração da obra, fizeram uma maquiagem, uma trucagem visual. Quanto à alteração da obra, você tem direito, houve uma ofensa ao seu direito moral de integridade da obra. Pois devem ter feito a trucagem exatamente para desvincular da obra. E foi exatamente onde incorreram no erro. Exatamente. O ponto de escape acabou virando ponto de prisão.
Sim. Ponto de saída acabou virando ponto de... Porque então essas obras que estão em logradouro público, sobre elas não existe essa possibilidade do proveito econômico. O artigo 48, se não me engano, da lei diz que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser livremente representadas por desenhos, fotografias, audiovisuais. Ela excetua a reprodução tridimensional, para evitar que se façam cópias dessa obra. Mas há uma exceção interessantíssima, duas exceções interessantíssimas, que são as maquetes em faculdade de arquitetura. Minha mulher é arquiteta e lá ela vive das maquetes, e eu tive o prazer de ver no museu, na Fundação Louis Vuitton em Paris, uma escultura feita deliberadamente para ser manuseada pelos deficientes visuais, para que pudessem, através do tato, ver a obra. E esses grafiteiros que eles fazem aquele grafite de um artista famoso, né? Dentro de um estabelecimento público, eles têm alguma gratificação em relação a isso? Ou eles grafitam só por grafitar? Hoje em dia, nós não temos mais, dependendo do tamanho, da envergadura da obra, Sim. uma obra que seja feita de maneira altruísta. Certo. Há por trás, geralmente, alguém, os commissioned works, obras de encomenda, Certo. então alguém banca, alguém custeia esse tipo de obra, então a gente tem sempre alguém que por trás que suspeita, que banca que suporta a obra, né? Então, a tinta tem um custo, né? Tem todo o trabalho, o tempo, a autorização. E há uma coisa curiosa, eu não sei se eu vou pedir depois para exibir aqui na tela, um lugar que é um site em que aparecem dois espaços. Um é alguém oferecendo um espaço para ser pintado, o outro é um grafiteiro mostrando o seu trabalho para grafitar. Então, eles põem em contato quem queira pintar com quem queira oferecer um muro para ser pintado. Isso está muito em voga. Houve até um filme argentino abordando essa questão dessas paredes dos prédios, que elas ficam inutilizadas. Em pena cega. Em pena cega. É esse o nome? É a lateral do prédio. Laterais que ficam assim e que são oferecidas para a reprodução de grafites, de obras de arte ou até de publicidade, não é isso? É um fenômeno que a Municipalidade do Rio proibiu a publicidade agora, se não me engano, em prédios, né, para, digamos assim, limpar a aparência física do Rio. Não há mais prédios com pena publicitária, há trabalhos de arte. Agora, eu não sei se pode haver um merchandising no meio dessas obras aí, mas eu acho importante, é interessante o Folha São Paulo agora, quer dizer, havia... São Paulo tem muito disso. Tá? O prefeito lá na época deu uma mandou pintar tudo de cinza. Deu uma cinzentada, mas houve um movimento tão grande de liberação de reação que recomeçaram. Foi isso que aconteceu com o metrô de Nova York, professor? Porque o metrô de Nova York era grafitado. Eles pintavam o vagão e eles iam lá grafitavam. O prefeito um dia resolveu dizer, então, grafite, e largou, e viu, e o metrô ficou completamente grafitado a ponto de não haver lugar para... Como foi essa história, professor? Não, o artista, às vezes, quer dizer, nós estamos falando sobre na comissão de moda, né? Direito, moda, arte, evidentemente, inevitavelmente, passam pela relação espaço, tempo e hábito social. Quer dizer, Jean-Michel Basquiat, um rapaz que começou a grafitar em Nova York em 1970 e era visto como um grafiteiro de menor importância, hoje em dia, um quadro desse artista, que morreu cedo por causa de uma overdose de drogas, coitado, ele alcançou 56 milhões de dólares, se eu não me engano. Então, aquela história que às vezes em vida não se conhece. Muitas vezes um artista... A arte, a meu ver, é o que causa emoção na pessoa. Alguns quadros, para mim, não significam nada, e outros eu tenho momentos de grande prazer. Cada um tem a sua formação que o vincula, o impacta num trabalho de arte A, B ou C. O professor Gustavo Martins de Almeida está falando numa coisa que é interessante. A humanidade sempre marginalizou a arte num primeiro momento, né? Nós tivemos a marginalização da capoeira, do samba,
de todas as expressões artísticas, do grafiteiro, né? E depois ela reconhece, né, o valor que tem essas manifestações artísticas. O senhor falou também aí sobre a questão do domínio público. O que vem a ser domínio público, professor? Então, primeiro, sua observação altamente pertinente. O artista é um homem que está à frente do seu tempo. Ele traz fatos, visões que ainda não foram vistas, não foram sentidas ainda. Ele pré-vê o que virá ainda. O domínio público nada mais é do que o decurso de um prazo após a morte do autor, geralmente, em que esta obra pode ser livremente aproveitada. Hoje em dia, no Brasil, o prazo médio é de 70 anos após a morte do artista. Então, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, autores que morreram há relativamente pouco tempo, têm sua obra protegida ainda. Após completados 70 anos após da sua morte, essas obras podem ser reproduzidas livremente, respeitadas a integridade dessas obras. Essa de Queiroz está em domínio público. Vários outros... Acho que o Monteiro Lobato, este ano, cai em domínio público, Parece né? que este ano cai em domínio público. Monteiro Lobato, sim, parece que sim, cai em domínio público. E aí começa a briga. Ele pode se editar livremente, mas não se pode alterar o conteúdo da obra. Digamos que Dona Flor e seus dois maridos caem em domínio público daqui a 40 anos. Eu vou então mudar o final da obra. Então, o Monteiro Lobato já está em domínio público desde o dia 4 de julho. Ele morreu em 4 de julho de 1948. Então coincidiu com a independência Então, norte-americana. na verdade, verdade. só para ser mais preciso, gente é que o prazo se conta do 1º de janeiro subsequente ao ano da morte. Quer dizer, a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2019, é que então ele entra em domínio público. Né? Mas acho que, assim, tá. O 1º de janeiro do ano subsequente. É. Então, haverá certamente já deve ter uma corrida às edições originais, edição Príncipe, a Biblioteca Nacional, para publicar o artigo. Já está um frisson em torno das Mas publicações. a obra do Monteiro Lobato, que, por exemplo, uma obra pouco conhecida, no meu entender, que é O Presidente Negro. O Presidente Negro, mas muita gente não sabe que ele escreveu em 1926. E é a hipótese impossível para a ocasião de um presidente nos Estados Unidos da América do Norte negro. E ele faz essa história, O Presidente Negro, pouquíssimo conhecido, pouquíssimas pessoas leram, e ela é de 1926, então ainda não caiu. Não, mas aí é a morte. Esses 70 anos... O termo inicial é a o termo inicial é a morte. Os herdeiros têm por 70 anos o dia de exploração, não é isso, professor? Pois ele escreveu antes, ele morreu. Então, se a obra não teria caído em domínio público, muito menos o fato de ele ter morrido depois. Professor, essa história que o desembargador Esteves traz me faz lembrar o seguinte: Machado de Assis, nós falamos do Presidente Negro, estamos falando do maior escritor brasileiro de todos os tempos, negro. Ele está sendo ressuscitado nos Estados Unidos. Né? Há escritores que estão reconhecendo agora o talento de Machado de Assis. É possível recriar o Machado de Assis e impedir que as obras dele caiam em domínio público? Ou criar um novo momento, um novo termo para a contagem de domínio público? Isso é possível? Posso completar a pergunta? Tradução é uma outra obra? Boa pergunta. Ótimo. Então, vamos por partes. Nada como uma mesa inteligente. Para os espectadores, para o entrevistado é um sofrimento, mas a gente encara. Uma prova. É um desafio. Professor, uma prova. Mas, ótimo, muito boas perguntas, instigam. A primeira, nos Estados Unidos, constantemente se prorroga o prazo de proteção para que, por exemplo, o Walt Disney não caia em domínio público. Há leis que prorrogam o prazo de proteção. A Convenção de Berna prevê um prazo mínimo de 50 anos de proteção após a morte. Então, há questões referentes à prorrogação de prazo de proteção que poderia vir no Brasil. Segundo ponto, o grande questão do futuro é a redescoberta do passado. Né? Com as novas tecnologias, consegue-se achar resquícios do autor que não haviam sido encontrados. A hemeroteca é um órgão de pesquisa da Biblioteca Nacional maravilhoso, em que a gente vê todos os jornais do Brasil escaneados desde 1800 e pouco.
E, então, a redescoberta do passado traz à tona muitos artistas. E a questão pertinente do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres já aconteceu 2 vezes aqui no Brasil. Pouco se fez justiça ainda ao talento de Milor Fernandes. Ele, crítico, desenhista e tradutor de mão cheia, Milor traduziu 2 obras que já estavam em domínio público. Sobre estas traduções, Milor tinha direitos autorais, então passou a ter direito autoral sobre uma tradução de uma obra em domínio público. E essas obras foram reproduzidas por emissoras de televisão na época, em 2 emissoras de televisão, e ele as processou e recebeu indenização, processou aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque os diálogos das obras correspondiam exatamente a trechos da tradução da obra originariamente no domínio público, mas que, por força da tradução feita pelo Milor Fernandes, passaram a adquirir o caráter de obras de domínio privado, de autoria e titularidade de Milor Fernandes. É a mesma coisa que acontece com o chamado remake, porque nós temos filmes que foram feitos em 1939 e aí são feitos outra vez com outros atores, com outros diretores, e chama-se remake, que é o refazimento da obra. Esta obra refeita, ela é outra obra? Então, o desembargador muito bem abordou a questão da obra originária e a obra derivada. Nós temos coreografias também de balés que são totalmente diferentes. Maurice Béjart criou uma coreografia para o Bolero de Ravel totalmente revolucionária em relação à coreografia original. E em questão a esse remake, há alguns limites. Quer dizer, não se aceita, a justiça americana e europeia não aceitou a colorização das obras audiovisuais em preto e branco, porque o filme em preto e branco, o tom no ar desejado, com a colorização, perdia aquele caráter sombrio e passava a ter um ar meio Walt Disney, meio é outra coisa, é outra coisa. Muda o tom, a aparência era deliberadamente feita para ter um impacto estético X, e com a colorização muda esse impacto. Então foi proibido pela justiça europeia e americana também. Charles Chaplin, o Gordo e o Magro, e colorido. Horrível, ficou horrível. É verdade. O colorido perde o sentido. Tira o sentido da história. Do tom. A história fica diferente. O Quanto Mais Quente, Melhor, Some Like It Hot, que é um filme excepcional, em preto. Ele fez já nos anos 70, mas fez em preto e branco, Billy Wilder. E nunca houve um remake daquele filme, porque ele é unremakeable. Professor Gustavo, com esse desenvolvimento da comunicação social, as obras de arte estão em todo lugar, né? Estão nas redes sociais, estão no Instagram, no Facebook, e isso gera também piratarias, falsidades, notícias falsas. Como é que é abordado na questão dos direitos autorais o fake news nas redes sociais? Ótimo, muito boa pergunta. Antes do advento do satélite, o público mundial era um público receptor, né? No máximo ele recebia, eu me lembro minha mãe me acordando em 69 para ver o homem pousar na Lua. No máximo a gente podia ver as imagens trazidas pela televisão em preto e branco. Com o advento do computador, deu um pulo muito grande, o ser humano passa a ser não só receptor, como emissor de conteúdo. E é muito fácil uma pessoa tímida, num lugar oculto, recôndita no seu canto, mandar imagens para o mundo inteiro. Um nerd desses rapazes e moças que dominam a tecnologia, né? Então, muitas vezes o Veríssimo uma vez trouxe e disse, olha, eu queria divulgar, anunciar que é um texto atribuído a mim na internet, que não é meu, mas eu queria conhecer o autor porque ele é muito bom e queria divulgar. Então, às vezes, a pessoa projeta os seus desejos ocultos através da atribuição a terceiros de uma obra de sua autoria. Esse é um ponto
que a limitação, o espectro está circunscrito a um desejo de divulgação do trabalho seu. Já a fake news é um outro aspecto, é o ânimo deliberado de trazer informações falsas com o objetivo de alterar a vontade, a sensibilidade de um povo. Isso é muito mais grave. Que aí é a produção falsa da notícia deliberada para causar dano a outra. Exatamente. Eu te perguntar uma outra coisa, professor. O professor Paulo Mercadante, né, uma figura ilustre, né, lá de Carangola, faleceu há pouco tempo, ele escreveu um livrinho sobre a ideação do direito autoral. Né? Ele chegou a defender essa tese aqui no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça não fez justiça à tese dele. Ele trazia um caso concreto de alguém que comentou com o outro sobre uma ideia e o outro se apropriou, foi lá e executou. Né? E o Tribunal de Justiça, aquele que teve a ideia, mas não promoveu a execução, né, não é o autor da obra. O autor da obra é aquele que ouviu e correu para fazer. Né? Como é que o senhor vê isso, essa concepção da ideação, né, do direito autoral que o professor Paulo Mercadante escreveu? Turma é afiada, hein? Turma é afiada aqui. Mas então, a questão é a seguinte: no direito autoral, a proteção não se dá com o registro, está no artigo 17, se não me engano. A proteção do direito autoral se dá independente do registro. Então, se aqui um de nós assoviar uma melodia interessante com testemunhas do outro lado do aparelho e também do nosso estúdio aqui, essa pessoa já é considerada autora da obra. Então, se conseguisse provar que ele teve essa ideia anterior, se bem que a ideia não se protege, mas uma forma protegida, ele até poderia ter uma forma de proteção, uma garantia a respeito, tá certo? Quanto à questão do registro, em propriedade industrial, em marcas e patentes, ocorre um fenômeno igual, ou muito semelhante ao do registro de imóveis. É dono quem registra primeiro. No direito autoral, já houve um caso importante aqui, de um conjunto musical que lançou uma música, apareceu um sujeito dizendo: sou eu o autor da música, está registrado num cartório no interior de uma cidade X. O conjunto ficou indignado e, para resumir pela ementa, 2 anos antes, nesse mesmo cartório, o oficial havia deixado uma folha em branco, preencheu, carimbou, recolheu custas, autenticou direitinho, mas deixou a folha em branco. E 2 anos depois, datilografou a letra da música nessa folha registrada. Uma perícia grafotécnica sofisticadíssima foi feita e constatou que a tinta da página imediatamente anterior e da página imediatamente posterior eram diferentes daquela tinta nova. E pela idade da tinta constatou que havia sido datilografada posteriormente. E o registro, então, que existia, caiu. Então o registro não é absoluto em direito autoral. O Dunga estaria lascado, então, hoje, né? Com a música pelo telefone, né? Doutor Gustavo, nós tivemos o exemplo do falecido Tim Maia, né? Que foi posto a público, né? Sobre a vida dele, né? Que a Globo fez, né? Esse documentário dele, né? E a família, na época, né? Cogitou, né, dizendo que as letras das músicas do Tim Maia, o nosso Roberto Carlos havia, né? Se apropriado de algumas obras. Se apropriado de algumas obras dele, né? Será que isso foi realmente... A questão da prova da autoria depende dos fatores do caso específico, né? Certo. O que a gente pode fazer, eu sou muito... honrosamente faço parte da Comissão de Direito Autoral da OAB aqui do Rio. Nós publicamos regularmente cartilhas para informar os artistas sobre seus direitos a respeito das obras. Quanto mais o artista for informado a respeito dos seus direitos, mais esse tipo de situação, se é que ocorreu, deixará de ocorrer. O artista poderá ter cuidado com as suas obras, não registrando, não transferindo, tendo cuidado de registrar. Antigamente havia o fenômeno de botar a obra, a letra da música, dentro de um envelope lacrado e botar no correio endereçado para ele mesmo. Porque aí se a mãe tivesse que questionar, no dia tal eu tinha feito essa obra já. Vamos voltar àquela questão do grafite em São Paulo.
houve quem dissesse que os grafiteiros iriam processar o prefeito João Dória, que mandou apagar aquelas obras de arte. Que direito esses grafiteiros tinham para processar o prefeito? Havia algum direito a ser resguardado? Sim, é o direito à integridade da obra, quer dizer, então eles pintaram, só que em vez de pintar numa tela, pintaram numa parede, ainda que pública, eles pintaram a obra numa parede e lá estava o seu trabalho, projetado ali. Vamos dizer que o interesse público justificasse a retirada da obra por ter sido pintada num lugar não autorizado. Eu acho que seria justo oferecer ao grafiteiro o direito de registrar a obra antes, oferecer um outro lugar para ele transportar a obra, criar um grafitódromo, um lugar para ele fazer pintura, porque aí na França tem isso, tem um painel numa rua com um papel enorme num canto e qualquer um pode pintar, a sua obra fica durante uma semana ali. A pessoa é um bloco urbano, digamos assim, de rabisco, né? É a forma de sua expressão. É bem interessante essa sua proposição de que mesmo não autorizada, né, o autorizado o uso daquele espaço, ele teria que ser notificado para o registro, porque aquela obra é algo da sua vida, é parte da sua vida que foi desprendido para ali. É a ali, emanação do seu, os italianos chamam, do seu opera di ingegno, do seu intelecto, que se corporifica no suporte físico. Então eu acho razoável tratar situações originais com soluções originais. Não é só chegar a pagar, eu acho que até ele poderia ser multado por ter utilizado indevidamente um local público. Mas o registro da obra, eu acho justo que se faça. Durante muito tempo lutou-se pela defesa do direito moral, porque o direito moral era imaterial, não se podia pegar. O que nós estamos ouvindo do professor é a criatividade, o direito que ele tem de proteger a sua criatividade, a sua criação. É isso, professor? Exatamente, porque até toda a genialidade, né, depois que o ovo de Colombo está feito, mas ninguém fez antes. Né? Então, por que ninguém fez há um caso curioso aqui no Rio, aqui perto, na Avenida Antônio Carlos, em frente ao Consulado da França, havia uma escultura do Valtércio Caldas, um artista, meu amigo, eu conheço ele, que eram o chão peças saindo do chão assim, que teve que ser demolida por causa do trajeto do VLT. E ele fez um acordo com a prefeitura e acabou que a obra foi demolida por causa do trajeto, mas está sendo reconstruída agora. Quem passar por lá tem um tapume e a obra está sendo reconstruída. Quer dizer, uma obra na cidade, sim, que foi demolida, destruída por conta de uma necessidade urbana e que está sendo reconstruída agora. O senhor tocou num ponto interessante, esse direito urbano. O Rio não tem essa tradição, aliás, o Brasil não tem essa tradição de preservar as obras arquitetônicas. Nós tivemos aqui a derrubada do Palácio Monro e outras obras de arte. Nós estamos aqui onde era o Morro do Castelo. Nós estamos aqui a algumas dezenas de metros, ou se duvidar até mais de centena, de onde tinha a construção mais sólida, a primeira das grandes construções da cidade do Rio de Janeiro. Mas aí, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, a sua esposa é arquiteta, a minha também. Os arquitetos têm direitos autorais a ser preservados por exemplo, construir um prédio, um monumento importante para a arquitetura da cidade, de repente o prefeito vai lá e derruba. Não essa obra que não tinha nada de arte, que era esse viaduto que passava aqui perto da gente, mas pode ser que um arquiteto construa um prédio. Pensemos assim em Niemeyer, por exemplo, alguma coisa assim, né? Algo de Niemeyer que venha a ser derrubado. O Mitomac, como é que é o nome dele? O Miotac, com aquela estrela dela que ficou um bocado de tempo na lagoa. Não, sem dúvida nenhuma, o trabalho dos arquitetos é sensacional. Eu vejo que o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, exige que na divulgação das obras se dê o crédito do arquiteto, uma coisa muito importante, mas como é uma obra situada permanentemente em logradouro público, ela então pode ser livremente representada, não por maquete.
Eu atuei agora recentemente, aquela empresa, a Fundação Louis Vuitton, fez um desfile no MAC, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Usou o prédio, reformou o prédio todinho, gastou uma fortuna para um desfile de 15 minutos. E eu sempre recomendei, deem o crédito do arquiteto. E mais um ponto, o arquiteto não só pode ser indenizado no caso de uma demolição abusiva de um trabalho dele, como ele pode exigir que na hipótese de alteração do projeto se tire o nome dele. Eu imagino, eu pego uma casa feita pelo Niemeyer, pelo Zanini, por Sérgio Rodrigues, e pinto a casa de roxo com bolinhas amarelas, um exemplo bem grotesco, bem enfático, absurdo. Esse projeto, eu pego o arquiteto, pode não, esse projeto, você, por favor, tire da autoria desse projeto o nome do arquiteto. Aliás, o Bulemax sempre ameaçava repudiar, né, a autoria do aterro do Jardim, né, do aterro do Flamengo, quando tentavam fazer uma intervenção lá. Depois que ele morreu, fizeram casinha de cachorro, casinha para a guarda municipal, fizeram tudo, porque ele não está mais... da Carmen Miranda. Fizeram, mexeram em tudo. Mas enquanto vivo, ele ameaçava isso, né? Repudiar a autoria da obra. Faz sentido. Lamentavelmente, nós estamos encaminhando para os últimos minutos do nosso programa. E esse Pô, programa mas estava tão boa essa conversa. Esse programa tinha que ter mais umas 10 horas, porque aproveitar o seu conhecimento, o que o senhor está trazendo para os nossos telespectadores. Mas eu tinha uma perguntinha última antes do encerramento. A Academia Brasileira de Letras, ela defende o aperfeiçoamento da Lei de Proteção de Direitos Autorais. Precisa? Precisa. É necessário porque os fatos correm antes do tempo, antes das leis, e hoje em dia a tecnologia faz com que fiquem cada vez mais defasadas as nossas leis. Não dá ainda para regulamentar toda a série de novos surgimentos, novas descobertas tecnológicas com a lei atual. A lei atual é muito... é insuficiente para atender. Então, usam-se os princípios, mas eu acho que a Academia das Letras tem todo o direito e razoabilidade de se defender o Machado de Assis cibernético e outros mais. É importantíssimo. É a força do judô. Quando te puxam, você empurra. Quando te empurram, você puxa. Vamos usar a força da criatividade para incorporar os novos hábitos e difundir a cultura. Professor Gustavo Martins de Almeida, este programa de hoje ele foi inspirado numa aula que Vossa Excelência deu na Escola da Magistratura com o desembargador Antônio Carlos Esteves, e ele falou, olha, nós temos que compartilhar isso com os nossos telespectadores. Essa cultura, essas informações tão relevantes que o senhor prestou ao telespectador da TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, foram de suma importância. E lá o senhor disse uma frase que ficou marcada, os alunos que estiveram ali não esqueceram, quando o senhor disse que a arte é a emoção e o direito é a razão, mas os dois se convergem para o bem do cidadão. Parece uma poesia, é uma verdadeira poesia. Aliás, a sua aula de hoje foi uma verdadeira poesia, uma ode à arte, né? E um respeito aos direitos fundamentais do artista. Nenhuma sociedade é feliz se não viver da sua arte e se não prestigiar a sua arte. E o programa Encontro com a Justiça quer se encontrar com a arte, quer fazer com que o direito chegue ao conhecimento dos nossos telespectadores. O programa de hoje teve a direção de Celso Goulart, imagens de Rafael Neves, a produção de Paulo Marinho e Tayana Alcântara. Até breve com o nosso próximo Encontro com a Justiça.